Oi, gente. Quem foi que botou isso para as 9 horas, esse cronômetro? Quem foi que organizou isso? Socorro! Quem foi o ditador? Socorro, meu tempo! Caiu Foi todas as tão salas, foi. violento! Foi Pode embora, voltar um pouquinho mais. foi drástico! Protesto! Isso não é uma democracia. A gente está no meio da fala, de repente, tum, 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 vai todo Nossa, mundo para a sala. Achei que ai, meu computador estava Dessa, explodindo dessa aqui. vez foi uma questão que estava assim, estava uma pré-programação que a gente tentou impedir aqui, não conseguimos, tá, gente? ai. Gente, eu tava falando. Tinha um monte de gente falando em Amiga. cada grupo. Ela estava falando na nossa sala. Agora, no caso do meu grupo, não perderam nada, porque eu descobri que estava com o áudio fechado mesmo, então já estava na hora de sair. Não, Eu o acho áudio que fechou Luciana, só depois, Marcelo. Só depois, Luciana vai Marcelo. morrer de mim, que eu estava falando era muito lá, mas quando eu fui apagado, de uma vez entrei aqui, eu fui abduzido de lá, eu vi Tava que estava não, apagado o áudio. tava não, Miguel. A gente tava ouvindo. Ah, que bom, então, que nada Eu foi em provei vão. tudo. Maravilha, pessoal! This Boa meeting is noite, being recorded. maravilhosa. Estamos todos e todas e todos de volta, né? E Cadê nossos intérpretes? Ah, desculpa, tá ali, desculpa, Alê. Deixa eu fechar aqui, que eu não tá. não, sem problemas, querida. Espero que todas as salas tenham sido tão produtivas quanto a sala que eu estava. Imagino que sim. Né? Vou começar a convidar, então, a volta dos relatores, né? Dos relatores, não, dos mediadores, para que possam poder fazer a apresentação das dores, né? Dos problemas e das soluções apresentadas em cada GT. E é isso aí, começando com o GT número 1, convido Rafael Bicudo para fazer a relatoria, para fazer um resumo do encontro. Maravilha. Boa noite, gente. Eu sou o Rafael Bicudo, sou um homem branco, de rosto redondo, estou usando um fone de ouvido grande, preto, sou um homem careca. Eu vou falar um pouco mais devagar para as libras ali não poder me acompanhar, desculpe. Uso um óculos com uma Fixa armação. Libras. Sim, por favor. Eu sou enfim, eu uso um óculos de armação redonda transparente, bigode, e estou usando, nesse momento, meu fundo está desfocado e eu estou usando uma jaqueta preta e vermelha. Bem, eu estava acompanhando e aí vou convidar aqui a Rosane Muniz também, à medida em que ela quiser também me complementar, fica à vontade. Rô, eu queria primeiro começar esse relato dizendo que a gente viveu uma experiência muito incrível, porque a gente tinha uma única pessoa na sala da pesquisa hoje, que era a Luciana Vitor. E aí a gente teve a experiência de conversar muito com a Luciana, e aí encontrar assim, muitos pontos de conexão entre as nossas áreas, porque eu e Rosane também somos, né, do teatro, mais do teatro, e aí a gente tinha uma pessoa da dança com a gente, que é a Luciana Vitor, e aí foi muito interessante como a gente foi encontrando conexões nos nós, nos desafios que a gente enfrenta e até mesmo nas soluções conjuntas para essas áreas, né? Então acho que isso é muito interessante da gente destacar. Eu vou falar então um pouco da Luciana e vai ser um relato muito sobre a Luciana, então Luciana Vitor também fica à vontade, caso você queira fazer alguma interferência, pode ligar o áudio, fica à vontade. Ela é uma professora vinculada à Secretaria de Educação de Brasília, ela está no Distrito Federal, ela é uma das responsáveis pela Associação Cultural Namastê, e ela é uma pesquisadora, professora, coreógrafa na área e psicóloga, e especialmente aí na área da dança, ela investiga, né, ela trabalha com a dança cigana e a dança inclusiva. Ela alia as duas questões. Estou usando aqui o termo dança inclusiva, a gente discutiu muito sobre esse termo e foi muito interessante também, o quanto ele não é o ideal, mas utiliza para demarcar um território, né, para que as pessoas como um todo entendam a necessidade da gente pensar e
ao elaborar sobre os nossos projetos, a necessidade de inclusão, né, de de todos os corpos, na sua maioria. Então, a gente falou um pouco das experiências e a gente foi falando desses gargalos que existem, que eu acho que são bem marcantes. O primeiro é um gargalo de espaços onde estejam concentradas pesquisas nas áreas de teatro e dança. A gente percebe que há uma ausência nesse sentido, desse espaço concentrado, uma plataforma, algo do gênero, ao mesmo tempo em que existe uma dificuldade de se concentrar pesquisas na área da dança cigana, e aí a Luciana traz para a gente aqui muito das questões de preconceito que eles vêm enfrentando, né? Como, por exemplo, dizer que é uma atividade estranha, e aí por isso mesmo eles têm que dividir agora um aluguel com espaço que a princípio é público, né? Dentro do projeto público, eles estão aí considerados dentro do eixo de é uma atividade estranha, e por isso mesmo vocês precisam dividir o aluguel do espaço com a gente. Então, a questão do preconceito na dança cigana é muito latente, há uma dificuldade de se encontrar pesquisas nesta área, a gente vai entendendo, conforme a gente vai conversando com a Luciana, que trabalhos de pesquisa sobre as comunidades ciganas a partir de 2015 por conta do Estatuto dos Povos Ciganos, que é lançado ali em 2015. Mas ainda assim, temos uma dificuldade de encontrar e de concentrar essas pesquisas e esses profissionais, colocá-los ali para dialogar, né? Então, de uma dança muito específica, que eu não posso dizer que não é uma dança tradicional, mas é porque na nossa formação eurocentrada, a gente está sempre condicionado a pensar a dança como a dança clássica ou a dança popular num eixo muito XYZ e acaba ignorando, né, uma série de possibilidades de se pensar essa cultura da dança. Da mesma forma, essa dificuldade em se pensar uma cultura e pesquisas, e aí é um outro grande gargalo, que a Luciana bate bastante nisso com a gente, isso é bem interessante de trazer, que é o quanto seria importante mais pesquisas na área de acessibilidade nos fazeres artísticos, né? A gente conversou um pouco sobre a questão das ocupações, por exemplo, que envolve a nossa pesquisa aqui dentro da ANT e tudo mais, e aí a gente foi conversando, por exemplo, sobre essas nomenclaturas de profissionais que atuam na acessibilidade, né, que dão todo esse abraçamento, né, das nossos muitos corpos, né, que possibilitam ali a participação efetiva corpos, e como isso ainda está deixado num lugar da figura que é terceirizada, da figura que ela não compõe os núcleos artísticos, mas é apenas uma figura ali que tem o seu meio, e a gente convida ela para estar, e também a gente falou muito disso, como muitas vezes essa presença desses profissionais que atuam na área da acessibilidade e inclusão são legadas a um lugar de, eu estou Só um pondo que o minutinho, editor... Rafa. Só uma pausa para eu trocar intérprete aqui do destaque. Ai, me desculpa, eu não tinha visto. A Bárbara tá aparecendo em tela. A gente perdeu muita coisa das Libras? Querem que eu retome alguma coisa? Não, ela estava aqui na tela. Tá, então eu vou seguir. Então a gente estava falando muito da necessidade da gente pensar esses espaços de pesquisa, só retomando, então, dessas pesquisas, e aí a gente sentido, o quanto é fundamental a gente considerar a presença desses profissionais também como trabalhadores da cultura, né, os profissionais que atuam na área de acessibilidade e inclusão em eventos, nesses eventos cênicos, vamos chamar assim. E a gente estava conversando um pouco, por exemplo, da experiência do primeiro encontro sobre dança inclusiva, que aconteceu em 2010 em Salvador, né? E aí a gente vai entendendo também das experiências de alguns espaços de formação em graduação, em pesquisa e tudo mais, que tem dado um enfoque às questões de acessibilidade dessa dança inclusiva. E aí eu estou falando, por exemplo, o repositório de pesquisas do acervo digital da UFBA, da Federal da Bahia, também a presença, né, de muitos grupos de dança inclusiva do estado do Rio Grande do Norte. A gente também vai entender isso, que é muito um reflexo da experiência do curso de graduação em dança da UFRN, e é isso, assim, a gente foi conversando muito sobre isso, dessa necessidade da gente ter uma aproximação entre a gente, da gente desenvolver encontros entre as nossas linguagens também nesse sentido, e como a gente que está fazendo
o nosso fazer ali, a gente também, na nossa postura, a gente assume esse lugar de uma aproximação com essas outras áreas e com esses outros profissionais, entendendo que eles também são trabalhadores da cultura e não estão ali só a serviço do edital, porque eu estou fazendo para cumprir o fato de ter o intérprete de Libras, né? E não, são pessoas que são trabalhadores da cultura, como a Bárbara, que está aqui comigo agora dividindo a tela. Acho que falei da maioria das questões, acho que a questão do preconceito com a dança cigana foi muito, muito forte para a gente e foi muito positivo para a gente conseguir também sair um pouco da nossa bolha, né, do teatro Mini da Rosane, no sentido de pensar também quantas conexões, quantas convergências a gente tem no sentido da pesquisa, da necessidade de pesquisas. Eu acho que a gente retoma muito do que foi conversado com o setorial de música, ópera e estúdios, à medida em que a gente entende a necessidade de plataformas para concentrar pesquisas, também espaços para que esses profissionais se encontrem para debater, e também a necessidade de figuras que atuam especificamente na labuta da pesquisa estarem incluídas, presentes nessas instituições todas artísticas, como profissionais da cultura. Então, é fundamental que a gente comece a entender pesquisa como algo fundamental e muito presente no nosso cotidiano, e não só aquela figura que aparece num dado momento porque está fazendo uma pesquisa de dado quantitativo e quer bater um dado ali. Não, é fundamental que a gente entenda a presença dessas pessoas, que elas estejam ali para que a gente torne a pesquisa uma prática, né, mais do que só um desvio, muitas vezes, de interpretação do que eu quero apontar ali, ou do quanto, olha, o quanto a minha instituição está desenvolvendo coisas. Não, vamos tornar presente a possibilidade de se pesquisar, né, de pensar pesquisa. Eu acho que é isso. Falei. Tem alguma coisa, Rô? Eu acho que eu bati tudo aqui das minhas. Bem, se Luciana também quiser falar alguma coisa, eu não sei, eu já devo ter passado o meu tempo, porque eu falo bastante, eu me empolgo. Acho que já passei do tempo, né, Ale? Então, Eu vamos para o próximo gostaria de eixo. saber se os relatores têm mais alguma questão a acrescentar. Sim. Quem são os relatores do eixo 1? A gente tinha o Miguel e o Gabriel com a gente. Vocês gostariam de complementar alguma coisa? Olá. Tá bom, então, pessoal. Obrigada mais uma vez a Móbiles. Rafael, perfeito. Fiquei aqui já conjecturando. Gostaria de passar agora para o GT de formação, o eixo número 2, e convidar Heloísa? Sim. Heloísa, para fazer o relato do trabalho nesse eixo. Bom, gente, foi uma conversa riquíssima, foram histórias de vida muito diferentes, muito interessantes. A gente vê a diversidade que a gente tem no nosso país, né? Eu vou tentar falar bem brevemente a fala de cada um. A Cissa Iseles falou muito que iniciou, tem 64 anos e quis, de pouco tempo para cá, entrar com a formação na cenografia, não conseguiu ser aceita dentro da SP por conta da idade, não pela prova, dizendo você não vai aguentar ter aula todo dia, e não deixaram que ela ingressasse. Enfim, ela tem feito formação, fez uma pós na Belas Artes, né? Foi aluna da Rosane lá, né? E tem da questão de ter poucas oportunidades de cursos gratuitos, né? Fez assistência de cenografia, essa experiência na prática, aprendendo, não tem um portfólio consistente, então é difícil de conseguir entrar em trabalhos. Fez trabalhos pingados em várias áreas, um pouco de cinema, propaganda, essa coisa. Ainda não tentou a certificação, mas sabe, ouve pelos colegas que fizeram a SP como é difícil tirar essa certificação. Bom, Renato Boleri, que a gente tem parceria de trabalho já há bastante tempo, ele não é vinculado a nenhuma instituição, é pesquisador, cenógrafo, figurinista e pesquisador, professor. Então, tem a pesquisa dele, que é essa questão do sul global, de buscar uma formação que não seja europeia, que não seja baseada no conhecimento europeu, que é o que é dominante ainda hoje, cada vez menos, mas ainda hoje,
tanto na bibliografia como nas referências dos cursos, é a Caixa Cênica Italiana, essa coisa toda. Fala da questão das pessoas que têm bagagem e não conseguem trabalho, da questão dessa formação até da arquitetura teatral, aprende a caixa cênica e, na prática, os teatros não têm aquela estrutura toda de uma caixa cênica completa, mas que nas escolas de formação não são dentro da nossa realidade, não são olhando para essa diversidade que a gente tem. Muitas vertentes, gamas diferentes, é difícil tanto pensar o ensino nisso, e falando também da dificuldade de remuneração, da prática, enfim, que a gente tem que pensar nessa problematização e olhar os caminhos possíveis dentro dessa diversidade, né? Cris Diniz, de Belo Horizonte, nasceu em Cuiabá, trabalha com luz, cenário e produção, fez o primeiro curso de formação e iluminação no Palácio das Artes, foi morar em BH para isso, e as pessoas, e o curso ajudando as pessoas a entenderem a luz como o desenho do corpo no espaço, né? No curso de formação, a dificuldade de ter disciplinas de produção, de gestão, de iluminação e de cenografia, mesmo que seja superficialmente, nos cursos de formação de atores, nos cursos de licenciatura, nos cursos que são mais gerais, que as pessoas acabam não tendo oportunidade de entender um mínimo dessas outras disciplinas, das áreas técnicas, tanto da parte de gestão como da parte de iluminação, figurino, cenografia, né? Que a produção só e as outras coisas não são obrigatórias. Quando tem, e alguém estava falando também que no teatro ainda acontece que na dança em nenhum curso tem aula de cenografia, né? As especificidades da produção dos festivais do teatro da dança, cada um tem as suas especificidades, que isso devia ser sempre levantado, que na iluminação hoje em dia tem uma bibliografia um pouco maior, porque as pessoas que fazem doutorado publicam suas teses, então hoje em dia é mais fácil de se achar bibliografia, né? Então, o pouco diálogo entre o teatro e a dança também faz uma dificuldade de unificação, de um diálogo e de um entendimento mais comum dessas outras disciplinas. O Daniel, de Campinas, se mudaram para Campinas, é do interiorzão de São Paulo, lá quase Minas, e se mudou para Campinas o grupo inteiro. Então, entrou no teatro para ser ator, mas atua nos bastidores, como é comuníssimo acontecer. E o Daniel foi buscando formações em curso de bombeiro, curso de arborista, de gente que poda árvore, em curso de segurança do trabalho, em áreas outras, porque não tem as técnicas. Ele faz um trabalho de rigor artístico, que é a preparação para as coisas de voo, ele é ator, acrobata, bailarino. A dificuldade de ter formação tanto para a questão da segurança como para a questão das técnicas, que não tem os cursos específicos, né? Então, ele vai buscar outras coisas. Na verdade, ele aprende mais com a prática do que nesses cursos. Esses cursos garantem a ele os diplomas. Mas aí, quando acontece um problema no teatro, por exemplo, mas você não tem diploma? Mas o meu diploma era de arborista, de podar árvore, não era disso, porque não tem um curso para formar nisso, né? Então, ele trabalha na técnica de segurança, mas isso, adaptando, né? Que devia ter um trabalho científico de normativa técnica, que as normas não protegem, mas condenam. Você não tem a ANR, então como é que você se acidentou? Né? Em vez da ANR estar ajudando ele, está condenando ele a não poder errar. Né? E não é isso. Ouvimos também a Benedita, que é de Santa Bárbara do Oeste, da região metropolitana de Campinas. Também quer buscar certificações e condições para as companhias. Aquela era da CIPA, lembrei. A Benedita trabalhava na indústria têxtil. Então, ela fez cursos de segurança do trabalho dentro da indústria. E ela hoje está tentando aplicar isso e buscar as especificidades. Então, ela faz trabalho de segurança em atividades culturais, mas conhecimento que veio da indústria, porque ela não consegue ter uma formação específica nisso. Judite Torres, que é uma Anindel, no Pará,
trouxe uma história muito diferente, de muitas referências. Mora numa cidade que é uma ilha dentro de uma ilha, porque é num bairro, né? Que é cercado de água, de rio, da história de mãe, contadora de história, pai tocador de violão, mas da família tem gente lavadeira, então a água sempre presente na vida. Tem uma companhia solo, mas trabalha em trabalhos coletivos com muitas outras companhias, outras pessoas, e ensina um pouco o que ela vai conseguindo ter de formação, vai compartilhando e ensinando. Tem pesquisa em Laban, fez curso com Isaac Bernat sobre o Sotigui, Coiatê, enfim, usa técnicas de Laban, mas buscando ela mesma as suas formações. Tem uma formação mega diversificada, que ela foi buscando em milhões de referências diferentes, porque o trabalho dela tem um monte de pernas e braços e olhares e escutas, enfim, é muito interessante. Acaba fazendo o trabalho de dramaturgia coletiva, vai ensinando em escolas, é um múltiplo de trabalhos. Ela é realmente um furacão de trabalhos diversificados. E na bibliografia também foi buscando estudar por conta própria, coisas de dança de Martha Graham, de Foucault, enfim, impressionante. Emanuela, de Brasília, iluminadora, falou um pouquinho que estava com o bebê junto, fez artes cênicas na faculdade do SINA, e a iluminação aprendeu na vida, porque não tem curso específico de iluminação. A bibliografia, ela acha que tem iluminadores de Brasília com livros publicados, mas contato com os outros iluminadores mesmo, que após a pandemia a pesquisa se ampliou muito, com muitos livros sendo publicados sobre o processo de criação na iluminação. A Renata trouxe questões que é impressionante, é muito bacana da gente ouvir, porque, desculpa, gente, eu não sei se eu já estou me alongando demais, que a Renata é surda, então a dificuldade dela de buscar a formação, de aprender sem acessibilidade nos cursos, nenhum curso tem acessibilidade, então ela tendo que, na marra, uma luta, uma dificuldade para aprender. Ainda perguntei sobre a bibliografia, ela disse, o português, para mim, é a segunda língua, eu nunca tinha pensado nisso, a minha primeira língua é Libras. Então, português não é fácil para mim, como é para qualquer pessoa, porque a minha primeira língua é Libras. Né? Então, é professora de Libras no Instituto Federal de Brasília e faz um trabalho de teatro. São dois lados da vida dela. Né? Eliezer, que trabalha no laboratório da UFMG, é ator e iluminador, vem do Teatro Amador de Grupo, que não fez um curso reconhecido de luz, mas oficinas pequenas e acompanhando profissionais, aprendendo na prática. Falou da PL Dona Naná no Congresso, né, que é o reconhecimento dos mestres que nos ensinam, né, que todos nós aprendemos com nossos mestres, e especialmente na técnica, e que os editais tenham espaço para os técnicos terem remuneração e que tenha editais para os próprios técnicos. Né? Não encontrou grande bibliografia sobre a luz em corpos pretos, que essa é a grande pesquisa dele, que tem outros iluminadores pretos que também têm essa busca de por que não há estudo sobre a iluminação em corpos pretos, né? É diferente, claro. Então, buscou algumas oficinas e tenta ajudar os alunos a pensarem as suas próprias trajetórias, já que os caminhos de aprendizado são tão diferentes e específicos, né? Ele não forma iluminadores, mas faz com que as pessoas que se formam nos cursos tenham um conhecimento básico da luz, e tem outros professores que dão aulas de iluminação, cenografia e figurino nesse mesmo esquema. Aí depois fomos ouvir assim, as possibilidades de como buscar soluções para isso. Renato falando da necessidade de contato com o equipamento, né? Que os cursos não têm, essa coisa toda, e que o nosso país, com essa diversidade que a gente acabou de ouvir de tanta gente, como é difícil pensar num modo de ensinar com tanta variedade, tanta possibilidade. Aí o Cris falou de uma mediação com o MEC, eu achei muito bacana, e falando que era legal cada universidade criar, todas as universidades que têm cursos de artes cênicas criarem um grupo de estudo para pensar em formações técnicas de um ano,
para conversarem juntos sobre as realidades dos diferentes estados, para criarem cursos técnicos de um ano. Que os cursos tão longos, é uma trajetória de formação diferente, que essa forma podia ser aplicada nos IEP, esses cursos mais curtos. E também estudo da regulamentação das profissões, que é fundamental. E com diálogo com o mercado, ter isso em projetos de extensão nas universidades, para que nas práticas, eu acho que isso já foi fala do Daniel, de que os estágios, que as universidades dessem bolsa para que estagiários aprendessem com remuneração com grupos de pesquisa, buscassem apoio a grupos de teatro e de dança que tivessem estagiários pagos por bolsas nas universidades em cursos de extensão, na área de extensão das universidades. Aí o Eliezer estava falando também, técnicos de segurança, que acontece também, o Daniel estava falando a respeito que os técnicos de segurança, ele estava falando quando a gente voltou, que se julga pelas normas existentes, né? Gente do circo que fala, eu sempre fiz assim, não deu nada. Então, acaba que são modos de pensar antagônicos que não conseguem dialogar para pensar que tem que ter uma segurança, que não é fazer assim que não dá nada, como a gente fazer a certificação, a normatização das condutas, enfim. E estávamos nesse ponto, como fomos, como é que chama? Abduzidos de volta para a sala. Abduzidos é ótimo. Absolutamente maravilhoso. Estava sendo assim, dava vontade de ficar muito mais. Foi muito rico. Os próprios participantes e os relatores querem complementar alguma coisa importante que eu tenha deixado de falar? Elô, só uma coisinha, que quando você falou da fala do Cris aí, ele falou, não falou em todas, pelo menos uma universidade de cada região, né? Se reunir para poder formar e pensar nesse curso técnico, que seria de um ano, teoricamente. Eu acho que o meu desejo é que todas as públicas se juntassem com suas microdiversidades e ampliar essa ideia, eu acabei complementando. Começar pensando pequeno, né? Tem razão. Obrigada, Eliezer. O Eliezer é modesto. Vamos começar pequeno. Ele é sempre racional, pé no chão. Mineiro ressabiado, ele. Adoro, Eliezer. Obrigada pela sua volta. Olha, Zé. Pedimos sua pauta semana passada. Bom, gente, vamos passar agora, então. Vamos ouvir a Paula Ziviani. Desculpa. Algum relator gostaria de complementar? Oi, boa noite. Não. Acho que a Heloísa falou tudo já. Obrigada. Maravilha, então. Então, seguimos. Paula Ziviani conta para a gente sobre os trabalhos no eixo 3, sobre condições e relações de trabalho. Olá, gente, boa noite. Bem-vinda. Obrigada, Lê. Bom, sou Paula Ziviani, uma mulher branca, de cabelos encaracolados, anelados, olhos azuis, estou sentada no meu local de trabalho, na minha casa, no meu escritório, atrás de mim tem uma planta com alguns livros aqui à esquerda. Bom, antes de começar o relato, eu queria, na verdade, pedir desculpas para o pessoal que estava lá no grupo. Acho que eu acabei não tomando tanto conta do tempo e a gente teve pouco tempo para discutir as soluções. Anotei tudo, vou relatá-las e, Ale, você aí como detentora do tempo, se achar que seria... Oi? A minha pergunta. Deixa eu... Obrigada. Você aí, como detentora do tempo, se achar que for pertinente a gente falar, dar um pouco mais de tempo para as pessoas concluírem o raciocínio, se mais alguém quiser complementar, deixo aí você tomar essa decisão. Você estava lá no grupo, você viu como é que foi, peço desculpas, Cleia, Jade e Zé Maria, que também queria. Seguindo aqui nas anotações que fiz, acho que a coisa que ficou mais
evidente, assim, surgiu logo no Um início, foi uma minutinho, fragilidade. Paula, Oi? perdão, deixa eu te fixar aqui. Tá. É Patrícia agora, né? Elas estão fixadas já, as duas. Você não está vendo na sua tela? Agora ela saiu. Pronto, Patrícia entrou. Patrícia entrou e agora Me tirar, eu entra. estou fixada, tem que me tirar e botar a Paula, por favor. Isso, só um segundo. Não, Elô não está. Produção aqui analógica ainda. Cadê a Paula? Uai, eu já estou vendo ela aqui toda, tanto ela como a Bárbara. Ela já está, Tem que ser, eu já tem que dei ser o fim quando ela começou a falar ali. Eu já dei nas duas, elas estão aqui já. Ok. Posso seguir já, então? Pode sim. Tá, bom, então eu acho que a primeira questão que surgiu e que ficou muito evidente, que foi impactante, assim, foi uma fragilidade da dança, principalmente, que simplesmente não tem trabalho, né? Teve uma fala, acho que forte, do Zé Maria, que falou numa cidade como São Paulo, apenas 5 ou 6% do pessoal da dança consegue ser contemplado nos editais. Isso coloca aí uma questão de muita fragilidade e vulnerabilidade para o pessoal da dança, né? No grupo tinha gente majoritariamente da dança, a Dora, que trabalha com produção, e também uma pessoa que foi gestora, e o Marcelo iluminador, né? O restante artistas da dança, não tinha ninguém do teatro, exceção do Marcelo, que trabalha em vários segmentos, e pessoas que também transitam em vários segmentos por uma questão de sobrevivência. Vou tocar também nesse ponto. Então, a coisa girou mais em torno da dança. Um segundo ponto de fragilidade que apareceu é essa falta de valorização do artista enquanto trabalhador mesmo. Isso foi reforçado em quase todas as falas, né, dessa necessidade de valorizar a profissão. E aí veio também uma crítica aos editais, né, que acaba sendo a principal fonte de trabalho. Teve um relato sobre um edital específico que falou que foi necessário que as pessoas pagassem pela produção, os artistas, estadia, alimentação do próprio bolso, para depois, só ao final do projeto, receber esse recurso, né? Pessoas que precisaram pegar empréstimo para poder participar desse edital, como um grande exemplo aí desse contexto de fragilidade, de precariedade que os editais acabam trazendo para a vida desse trabalhador. E aí, então, as relações de trabalho são sem direito, cargas horárias muito extensas, pesadas, dificuldade de planejar férias, descanso, intervalos. Por conta dessa precariedade, pessoas, como eu tinha dito, né, que migram para várias áreas e várias funções para conseguir ter mais trabalhos e ampliar esse raio aí de ação, para ter uma renda maior e garantir a sua sobrevivência. Como eu tinha falado, a gente ficou muito em torno da questão da dança, então teve um destaque para a questão da aposentadoria e as limitações do corpo que acabam vindo para a dança, semelhante ao atleta, desculpa, né, em que chega um determinado momento que não é possível exigir do corpo o que ele oferece quando jovem, e essa necessidade de adaptar a linguagem por conta dessas mudanças do corpo, né? Oferecer uma outra dança, uma outra linguagem. Isso foi um dos destaques. Teve uma fala sobre a importância de formalizar, né? Formalizar as relações, criar contratos, abrir MEI, para que isso aumente a proteção desse trabalhador. Na questão da segurança, teve um relato muito forte assim, da Jade, que falou de um artista que se acidentou na profissão e que acabou se tornando PCD, e aí surgiu toda a questão do BPC, e a limitação que o BPC acaba trazendo para o artista, tendo em conta que é um salário mínimo e que aí ele tem dificuldade de aumentar a sua renda por conta disso, e também mais a situação de insegurança que acontece nas relações de trabalho também, que acabam colocando em risco esse trabalhador. E aí eu acho que um outro ponto que foi muito principal e que foi sobre o papel das cooperativas, né? A gente tinha duas pessoas
a da Cooperativa de São Paulo, a Cleia e o Zé Maria, né? Então, eles puderam trazer um relato muito bom sobre o papel das cooperativas no apoio aos artistas, mas que também vivem em contexto de precariedade, né? Existe aí uma necessidade que foi proposto, né, criar uma legislação própria para desonerar as cooperativas, né, na questão dos impostos, para melhorar a questão administrativa, para que a cooperativa possa se profissionalizar e desenvolver um papel melhor no apoio a esses artistas. Porque uma fala que, né, acaba que a gente é artista e trabalha também na parte administrativa e financeira, e a cooperativa poderia fazer mais se houvessem profissionais mais especializados nessas funções para atuar. Eu acho que foram as falas assim principais nas questões do desafio, assim, e muito relato sobre a questão da ausência de seguridade mesmo, de proteção. E aí, já para a parte das soluções, de novo, né? O que foi? Mas eu acho que foram levantadas já boas alternativas, né? Uma delas seria um regime de segurança ou aposentadoria especial para o pessoal da dança, né? Por conta dessa questão do corpo. Nessa linha também foi proposto talvez uma renda mínima para o trabalhador, né? Uma seguridade para todos, aí pensar em alternativas nesse sentido. Na questão da falta de valorização do artista, como proposta, foi aprimorar essa identificação do trabalhador da dança e também da cultura na CBO como ocupação, valorizar isso enquanto trabalho e ocupação. Na questão das organizações, né, uma fala que no Amazonas, por exemplo, não tem sindicato, né, só teria um fórum permanente. E aí um destaque para a importância dessas entidades, retomar essas entidades, construir onde não tem, fazer um mapeamento das entidades que existem, os sindicatos, as cooperativas, para que, com uma mudança de legislação, também promover uma mobilização da categoria a partir dessas organizações, entidades e sindicatos, né? Passar aí, bom, e aí um segundo ponto, né? Passar um pente fino no sindicato dos artistas, onde a gente sabe que tem problema e tal, para aprimorar a atuação dessas entidades e também promover uma maior mobilização da classe artística. Foi proposto também pensar normas de regulamentação, tanto para o teatro quanto para a dança, né, específicas. Para a questão das cooperativas, de novo, né, essa sugestão de que haja uma legislação própria para desonerar impostos, melhorar a atuação das cooperativas. E na questão do BPC, foi proposta uma mudança aí na configuração do BPC para que o artista que se torne PPC ou que seja PPC possa atuar também em outras frentes e aí pensar uma política de regulamentação do BPC. E uma fala final foi que é importante avançar em todas essas frentes, né? Que tanto as cooperativas, os sindicatos, pensar em políticas de proteção, regime especial de aposentadoria, que precisaria atuar nessa frente e também pensar na qualidade do voto em políticos que decidem nessas legislações para valorizar a bancada e né, uma atuação política nesse sentido. Foi isso que eu anotei. A Lê, você estava lá, se você quiser complementar ou passar a fala para mais alguém, um relator, para complementar esse relato aí. E já agradeço aí pela possibilidade de participar desse encontro, gente. Obrigada. Sua fala foi super completa, Paula. Assim, perfeito. Eu gostaria de saber se os relatores gostariam de falar. Zé Maria está com a mão levantada. Tem alguma questão para complementar? Só palminhas para Paula. Olha, rapidinho, a questão das cooperativas, além de uma legislação específica, para as cooperativas, elas não são só um CNPJ para as cooperativas de cultura, eu estou falando, né? Só um CNPJ para os artistas de dança, ou seja, cooperativa de outra área, né? As cooperativas de cultura também elas têm um funcionamento muito mais parecido com a agricultura familiar do que, por exemplo, com o agronegócio. Então, você tem as grandes cooperativas do agronegócio que trabalham de um jeito e as cooperativas de cultura
trabalhariam mais. O que eu quero dizer? Precisa verbas diretas para as cooperativas, porque o modo de funcionamento, de distribuição de recursos, é diferente de editais, é diferente das políticas neoliberais aí vamos dizer, da indústria da cultura. As cooperativas têm um modo de funcionar que vão priorizar territórios, artistas vulneráveis. Então, também a busca de verbas diretas para as cooperativas para poder ter um modo de distribuição mais coerente com o modo de funcionamento que tem a ver com a economia solidária e mais do que com a economia criativa. Tá? Com os dois, mas falta esse aspecto de poder priorizar as vulnerabilidades. Só isso, obrigado. Muito obrigada, Zé Maria, excelente contribuição. Rita Andrade. Eu queria agradecer a Paula, o relato dela foi maravilhoso, ela fez uma síntese muito legal. Eu só gostaria de citar e que entrasse no relato desse encontro maravilhoso a fala sobre Dulcina de Moraes. Eu acho que Dulcina tem que ser reverenciada, tem que ser um símbolo de luta. É a primeira artista que encarou o sistema, foi a primeira mulher trabalhadora da arte e da cultura, que institucionalizou a profissão de ator, de atriz, e um grupo de profissões que existem até hoje, e também é a primeira heroína da pátria artista. Então, acho que a gente tem que se impor a partir de Dulcina de Moraes e valorizar esse ícone da cultura que nós temos. Obrigada. Obrigada, Rita. Cleia? Eu também queria agradecer a Paula, que foi maravilhosa, sucinta. Queria só lembrar da importância do apoio aos PLs que já estão em andamento, né? Tem o PL, eu peguei aqui, PL, acho que é 6533, de regulamentação das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos e diversões. Se não Padilha, e tem o PL 190, que é um PL de regulamentação da profissão da dança, que é do Carlos Aratini, né? E outros PLs que estão aí, né? Que foram engavetados e agora com o novo governo estão saindo, né? E a gente tem que revê-los, atualizá-los e batalhar por eles. Acho que é uma coisa importante a se fazer também. Muito obrigada, Cleia. Depois a gente quer continuar conversando com as cooperativas, viu? Se aproximem da arte. Todos vocês agora são arte também. Essas discussões, elas não terminam aqui, pessoal. Nem aqui, nem quando o Fórum Nacional acabar. O nosso trabalho ele é cotidiano, até que tudo seja como nós sonhamos. Falando em classe trabalhadora, gostaria de convidar... Antes de você convidar, posso fazer só uma pequena falinha? Bom, eu queria, como Paula fez, pedir desculpa aos participantes da nossa sala, que eu não controlei o tempo também, e a gente não pôde falar tanto das soluções, e até assim como teve algumas falas aqui, se alguém quiser também, mas pode esperar, já que já passou a nossa fala, depois do Miguel apresentar os sindicatos, se alguém quiser, voltando à história da formação e das soluções para as dificuldades da formação, se alguém quiser complementar, depois da fala do Miguel, a gente pode talvez ouvir. Obrigada, gente. Obrigada, Elô. Miguel, te passo a palavra. Conta para a gente como foi o trabalho no eixo dos sindicatos. Foi bom. Primeiro, boa noite. Meu nome é Miguel Ribeiro. Eu sou um homem pardo, um caboclo maranhense. Tenho mais de 60. Sou um homem calvo, de olhos castanhos, uso bigode e estou um pouco acima do peso. Desculpa que eu estou só organizando, me dê só um tempinho, porque algo me capturou aqui na tela.
Bom, primeiro eu quero começar o meu relato é, expondo mais ou menos assim a nossa configuração, a configuração da sala, né? A gente teve presenças do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Amazonas, aliás, uma presença maravilhosa do Amazonas, né? Com duas pessoas do estado, do Rio de Janeiro, de São Paulo e, claro, eu de Brasília aqui também, que acabei entrando um pouco também nessa discussão, né? Por causa da minha condição aqui né, de atuante aqui no Distrito Federal, né? E nós não temos um sindicato atuante. Pois bem, primeiro eu queria ressaltar que um aspecto também importante, né, dessa discussão sobre as relações sindicais, trabalhistas e sindicais aí, é que a gente teve uma presença marcante do setor da dança mesmo, né, dentro dessa discussão com um peso muito grande, com contribuições muito importantes a partir, né, assim, do seu setor, né, que foram, eu acho que importantes também para a gente entender como um todo, né, o que nós estamos vivendo como trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né. Então, eu queria passar agora aos principais desafios, né, que foram levantados. Nós temos um caso específico que é de um outro, que é uma participação que não tem a ver com o setor, o, o setor de hoje, né? A discussão setorial de hoje, porque ela é do livro da leitura, leitura, bibliotecas, mas porque a discussão é sobre relações sindicais, eu acho que a questão setorial não tem tanta importância nesse caso, mas ela trouxe uma questão assim que é da falta de acolhimento, né, do sindicato, do SATED especificamente que foi colocado, né, porque eles não têm suas ocupações regulamentadas, né? Então eles não conseguem ser ouvidos também pelo SATED como uma entidade que pode orientar, né, esses trabalhadores. Então, essa contribuição do Rio Grande do Sul, que está fora do setorial, mas também é importante e mostra um desafio que a gente pode discutir para solucionar, né? Outros desafios são a normalização do trabalho informal, a dicotomia MEI-DRT, a baixa adesão da juventude, né, à sindicalização, os jovens, há uma questão específica sobre os jovens, né, que Marluce, que é presidente de um sindicato de dança do Rio de Janeiro, ela colocou uma questão interessante, que é os jovens não se interessam muito por sindicato, né? E, em função disso, também a gente localizou, de um outro lado, né, uma discussão de uma pessoa jovem, também da dança, que traz como principal desafio a falta de comunicação entre os sindicatos e a juventude, entre as pessoas jovens que estão se sindicalizando a vida profissional, né? E aí nesse contexto também veio uma certa falta de transparência, né? Quer dizer, não há muito estímulo à participação da juventude, né? Por esse viés da comunicação, né? Do que o sindicato faz, do que ele está fazendo, do que a gente está conseguindo, enfim, não se sentem provocados. Em relação aos técnicos, especificamente no contexto da dança, eu fiz uma pergunta a Marluce sobre como ela vê a atividade profissional dos técnicos e a condição desses profissionais, né, nesse setor da dança, né? E ela relata que percebe, que ela vê a falta de adesão entre os técnicos e percebe com tristeza, né, os efeitos práticos na vida desses profissionais, né?
que são precarizados, né? Na verdade. Então, uma contribuição também importante aí sobre esse desafio, né? O, que é fazer uma campanha para mobilizar as pessoas, né, de ação, né, pela formalização também, né? O caso do Amazonas é um caso muito interessante nessa questão, porque ela é uma situação que demonstra assim mostra esse vazio, né, que existe no país, porque são muito diferentes as realidades, mas vamos dizer assim, esse vazio é mais comum, né, em todo o território nacional, ou seja, às vezes não tem o sindicato está impedido, está sem CNPJ, o sindicato não está afim, ou está com uma diretoria que não está afim de fazer, enfim, tem várias questões, né? E no caso, dá só um minutinho, vou ter que voltar, fiz uma digressão muito grande aqui. Então, no caso do Amazonas, é um caso que não tem sindicato, aspas. Ele tem sindicato, mas o sindicato de lá é o sindicato do Distrito Federal, que abrange um território gigantesco envolvendo 4 ou 5 estados, né? E ele não atua nem aqui e nem nos outros estados, pelo que a gente... Porque lá em Manaus, apesar de ter um escritório, parece que já teve um escritório e tal, mas não se consegue contato, não é muito difícil o contato com esse sindicato, porque é um sindicato que é remoto, ele está distante da realidade, né, de Manaus. E em Manaus também, eles já relatam, há um relato muito importante aí, tanto do Kleber, que é um professor, e do André Duran, que é conselheiro estadual de cultura, que é mestre em dança, que, enfim, é uma pessoa atuante da área, relatam isso, né, que o sistema de representação sem um sindicato, sem esse sindicato, o SATED e tal, ele também fica difícil, né? Então, eu acho que... e eles também colocam que carece de, vamos dizer assim, de informação, de instrução, de orientação, né, para iniciar um processo institucional, formal, para ver que entidade querem, como fazer, como abrir uma entidade que finalmente ou definitivamente represente, né, as trabalhadoras da cultura no estado do Amazonas. Outros desafios que decorrem da falta do sindicato, né? Claro, a falta de tabelas, né? As tabelas são desatualizadas, não tem, quer dizer, aqui e ali que se consegue alguma coisa, né? Não há uma ação coordenada, né, para a categoria, né? E a omissão do sindicato também em relação às condições de trabalho, né? Foi relatada também em Manaus, no Amazonas, né? A falta de convenções coletivas, né? Por isso não tem tabela, né? Claro. E aposentadoria e previdência, né? Seguridade social, essas questões que são caras, né? Às trabalhadoras e trabalhadores que vão envelhecer, que precisam ter isso, né? Um desafio que foi apresentado também e que combina muito com essa discussão toda que tem sido feita aqui para trás, né, que eu relatei atrás, tem a ver com formação e com formação sindical, ou seja, para as atividades fins, né, do sindicato, porque se percebe que os sindicatos estão também despreparados, desatualizados, né, e tal, e não tem uma renovação dessa máquina, né, nem tecnologicamente, nem politicamente, às vezes, e tal. E eu acho que ela precisou aí uma questão que eu acho que é importante, fundamental, né, nesse caso, que é a formação para as atividades fins de um sindicato, né, além
de uma campanha de letramento para a base, né? Sobre as pessoas que precisam se relacionar com sua entidade, né? Para tocar as coisas relativas à sua profissão, né? À sua carreira, né? Então, essas duas questões aí já aparecem há algum tempo, mas hoje foram bem configuradas pela participação da Luciana, né? Que também pertence ao sindicato, que é o Sindicato dos Músicos, né? No Rio, e sempre tem colocado essa discussão da formação como algo que a gente precisa enfrentar sindicatos, né? A falta de transparência, a falta de comunicação, né, com a juventude. Estou aqui repetindo para trazer o nome da Beatriz Aureliano, de 24 anos, né, que já tem o seu DRT, que é preocupada com as questões da sua carreira, da sua profissão e tudo, e não vê portas nem janelas para entrar, não é, no sindicato, para ter informações, para, né, enfim, né, para exercer, né, esse direito de participar da sua entidade representativa, né? Ela localiza isso nessa falta de comunicação com a juventude, né? Com a má utilização dos meios, né? Como as redes sociais e uma comunicação mais, vamos dizer assim, atualizada, né? Disponíveis adequadamente, né? Para essa juventude, de acordo com os públicos mesmo, né? Eu acho que eu hoje queria dividir com vocês que têm feito essa discussão há muito tempo. Hoje eu me toquei para essa discussão, né? Porque a gente tem falado sobre a falta de comunicação do sindicato, sobre a omissão, mas eu acho que também a necessidade de uma, vamos dizer assim, de uma limpeza dos olhos, né? Do sindicato e olhar que esse mundo está se renovando e as pessoas também estão se renovando e novos estão entrando no mercado com novas necessidades, com novas demandas próprias da sua geração, né? Eu acho que essa questão geracional é importante mesmo, né? E por fim uma participação que eu acho de uma pessoa que tem muitos anos de atuação no sindicato, que é o Randolfo do Sindicato de São Paulo, né? E ele já tem uma contribuição na ANTIA, no grupo de trabalho, né? Sobre sindicato, né? Ele também tem uma preocupação com a baixa adesão, com a precarização da máquina sindical, né? Que nós temos colocado aqui. O sistema neoliberal atacou de várias maneiras e insistentemente, né, a imagem do sindicato, né? Então tem um sistema inteiro de desmonte disso. E tem o desmembramento de atividades, né, que eram, vamos dizer assim, especificamente do sindicato, que se desdobraram para outras instituições, como o SINDICINE, como de radialistas, né, e, claro, o SATED, né. Uma dificuldade que, segundo ele, também é uma dificuldade meio estrutural na categoria, que é a dificuldade de se perceber como classe, como trabalhador, né? Porque é artista ou porque está numa condição diferente, né? Esse relato também apareceu aqui de outra maneira lá na formação, eu acho. E, claro, ele também traz essa questão do fundamental, né? Shakespeariana do ser ou não ser dos entes culturais, né? Que é CPF ou CNPJ, ser ou não ser, né? Essa é também uma discussão que apareceu no grupo de várias maneiras, né? Mas sempre apontando para a necessidade da gente discutir sobre isso e adequar a lente, né, aos objetos, né? Então, as pessoas, as ocupações e tal, isso também é um tema recorrente, né? Sobre sobre essa questão da nossa identidade, né, profissional ali na boca do caixa, né, o CNPJ, o CPF, que tem várias implicações na atividade sindical, né, na sua capacidade de mobilizar, né, enfim, retira muita gente do campo, né, desse campo, né, que poderia fortalecer uma luta geral
dos trabalhadores aparece aqui como uma questão estrutural que o Randolph traz. O Randolph propõe um estatuto do Sistema Nacional de Cultura, né, com a atualização de leis e ocupações, a criação de um órgão fiscalizador, né? Quero apenas que essa proposta não é uma proposta apenas do Randolph, ele já apresentou isso no grupo de trabalho e ele faz parte de uma discussão de um grupo que propõe que faz essas propostas, né? A criação de um órgão fiscalizador, né, desse Sistema Nacional de Cultura, uma plataforma que tem os tipos de contratos legalizados, né, de todas as ocupações, tabelas de valores, e que poderia promover a automação pela alimentação dessa plataforma, né? Poderia promover a transparência nas relações contratuais e a facilidade também de atualizar, né, tabelas de valores, enfim, o controle disso, né? Ele, o Randolph, é a última proposta, prometo. O Randolph propõe, dentro do Sistema Nacional de Cultura, a criação de um órgão fiscalizador, né, que tem o papel exatamente aí de manter essa balança em equilíbrio. E ele propõe o financiamento do sistema análogo ao sistema S, ou seja, com a realimentação, né, a retroalimentação material, né, desse sistema, né, dos recursos, né? Então, esse sistema se financiaria, teria uma forma dele próprio se financiar, né, por dentro dele mesmo, né? Como o sistema S faz hoje já, né? Por isso ele acha que é possível. E a última proposta dele é um levantamento, que ele já iniciou, inclusive, da situação nacional dos sindicatos dos SATEDs, né, e dos demais sindicatos e entidades representativas formais e informais que estão ligados hoje às questões trabalhistas da técnica, né? Então, acho que foi uma contribuição muito rica, espero ter relatado conforme eu vi ali, e como os demais também abro para aqueles e aquelas que estavam participando para complementar, caso seja necessário. Obrigado, desculpa pela demora. Olá, então, pessoal, relatores ou participantes da sala têm alguma questão a relatar? Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, antes de chamar para os GTs 1 e 2, né, para saber se alguém gostaria de fazer o uso da palavra, complementar alguma questão que ficou faltando hoje nessa discussão. Deixa eu ver se tem alguém com a mãozinha levantada. Eu gostaria, então, Ângelo, só mais um minutinho. Gostaria de saber se a Renata Rezende gostaria de fazer o uso da palavra em Libras, né, Renata? Eu não a vejo. Se você puder fixar ela, que eu não consegui fixar ela. Só um minutinho. Estou fazendo aqui. Pronto, Agora é a já Bárbara, né? Já está ali a Bárbara e a Renata Rezende. Espera aí. Já estão ali. Não, falta a Renata. Espera aí. Quer abrir a câmera, Renata? Para falar? Veja se ela te... Agora Desculpem, gente, eu tenho problemas técnicos. Eu não vejo ela ainda, não. Não, um minutinho, tá? Não estou vendo a Renata, não.
Eu acho que é o formato que vocês veem, gente, porque já Também não vejo. estão todos aqui. Peraí. Só que a Renata está sem câmera. A Renata tá com a câmera Agora é a Rose que tá fechada aqui. e ela não escreveu nada no chat, né? É que assim, gente, é quando Sei vocês ela colocam aqui. no Então, modo de Renata, Isso. Vai. Bárbara, Tô aqui. Renata, Oi. Renata? se você quiser fazer uso da palavra, ou de repente no final fazer uma poesia em Libras, está Eu abri, convidada, tá, querida? Vou Ale, passar. eu abri a câmera da Renata. Você está vendo, Bárbara? Não. A Eu Renata está tinha com a aberto, aí alguém, Aqui, aí sim. colocaram só tô eu aqui na tela. Não, é que se você clicar lá em Chegou. Agora cima. Agora sim, tá. agora ela tá aparecendo, ok. Agora tá. Léo, né? Ale. A lei. Perguntou se você tem alguma complementação, opinião do seu grupo 2 do que foi conversado. Quer complementar? Vitor? Não tenho nada para complementar, não. Só agradecer. Obrigada. Opa! Obrigada, Renata, pela sua participação, muito importante. Você. Muito obrigada, viu, Renata? Demais. Então. Muito bom ter você no nosso grupo. É uma grande atriz essa mulher. Se ela quiser quer fazer uma poesia para a gente, Renata? Quer fazer uma fala de teatro? Não? Não, eu não tenho nenhuma ideia agora, não. Outro dia, tá bom. Sim, outro dia a gente combina, ok? Sim, outro dia. Perfeito. Então, gente, gostaria de convidar o Ângelo Ranieri, representante do Ministério da Cultura, né, grande parceiro nesse projeto, para fazer o uso da palavra. Né? Ângelo, você está por aqui? Estou sim. Deixa eu passar você primeiro. Só um segundo, Edson. Já foi, Ale. Bem-vindo. Tá certo. Primeiro, me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, com a barba um pouco mal feita, um pouco ondulado, cortado, uso óculos, estou com a camisa vermelha, que na parte de baixo é do melhor bloco carnavalesco do Recife de Olinda, que é o Elefante de Olinda. Se tem adeptos da Pitombeira aqui, é a minha opinião, é o melhor. Tem um elefante, mas não dá para ver, porque só pega da parte de cima da camisa. O meu fundo é um fundo branco, é uma parede. Eu acho que é isso. Gente, eu prometo, eu juro que eu vou tentar não me alongar muito nas palavras, porque eu deu, as horas já são um pouco tarde. Quero parabenizar a todos e todas que estão aqui presentes nesse momento. Não, assim, é raro ver uma categoria, trabalhadores de outros setores comprometidos com a luta e os direitos de sua classe se reunirem nesse avançar da hora, mas que a gente hoje em dia tem o home office, tem as lives que permitam, mas ainda é muito raro. Queria mais uma vez, assim, sempre quando vem para alguma atividade relacionada a essa pesquisa, agradecer a Ante, a todos os participantes, Miguel, Rosane, Luísa, Paula, e todos os outros eu não consigo, que não estão na minha telinha, eu não consigo lembrar de citar, porque essa pesquisa ela é fundamental, gente. Ela é fundamental, eu ouso dizer, e agora com propriedade,
porque a gente teve uma reunião recentemente com a equipe de CBOs, do MTE, e eles falam que a maior demanda que chega para eles é do setor cultural, ou seja, isso significa que o nosso setor, as nossas ocupações são as que estão mais desatualizadas no cadastro brasileiro de ocupações. E aí já começo a minha fala com essa informação. Acho que o DEC já meio que passou no encontro setorial da música. A gente foi procurado pelo pessoal de CBO do MTE, a galera que faz parte que cuida dos CBOs, para participar de toda a parte de curadoria da cultura, né? Então, a partir de agora, a gente vai estar participando, tirando dúvidas, tocando bola. Muito provavelmente, alguns que eles já vêm do processo anterior ao da pesquisa, alguns vão ser atualizados ainda no próximo ano, não sei quais ainda, porque está no processo deles. Eles têm uma empresa lá, que eles contratam para fazer todo um estudo em relação aos CBOs, se eles necessitam abrir um novo CBO ou se eles só basta editar um já existente. Eu vi que tem muita gente da dança, do que eu consegui pegar dos relatos de GTs, voltado para a dança, e me deixa muito feliz, porque é uma galera que eu tô desde o ano passado, eu estou muito próximo, a DETRAC está muito próxima ao pessoal da dança através do Fórum Nacional de Dança, né? A gente teve o prazer de acompanhar uma conferência livre que o pessoal da Frente Nacional de Dança realizou, participou das plenárias, dos GTs. Na Conferência Nacional, a gente teve a oportunidade de participar de uma atividade autogestionada, também é uma galera que é bastante organizada, é uma galera que está bem à frente, eu acho, de até outras categorias do setor cultural. Já tem uma frente parlamentar voltada para o trabalho da dança, acho que isso é muito importante, até aqui, o pessoal da dança já tem projetos de lei que estão tramitando no Congresso. Então, quando você fala de aposentadoria especial, a gente tem o PLP, que é um projeto de lei que altera um texto complementar, que é o 190/2015, que altera, cria uma aposentadoria especial de 25 anos, se eu não me engano, de contribuição do profissional da dança. Eu acho bastante legítimo isso. Quando se fala em regulamentação da profissão de dança, eles estão ele já tem um PL 4768 que está no Senado. Então é importante demais que esses projetos de leis sejam aprovados, que a profissão seja regulamentada de fato, porque eles têm as suas particularidades. Eu vi também um pouco sobre a necessidade de um MEI específico para a dança, e eles também têm um projeto de lei voltado para isso, que é o PLP 47 de 2022, que está pensado ao PLP 562, que ele institui a criação do MEI da dança. Então, é importante essa organização, é importante a aprovação desses projetos, e que eu acho que solucionaria não todo, mas parte da demanda que aqui vem sendo colocadas. Eu fiquei assim até um pouco curioso, porque uma das grandes pautas do pessoal da dança, por exemplo, é a aplicação do artigo 25 da Lei 6533, e eu acho que também vale também para o pessoal do teatro. Para quem não sabe, esse artigo da 6533 fala da cobrança de taxas quando os artistas estrangeiros ou no domiciliado do Brasil vêm se apresentar aqui, então eles têm que contribuir com a taxa. E isso não é aplicado aqui no Brasil. E eu acho que é importante, porque quando o profissional da dança, o profissional do teatro vai se apresentar no exterior, eles têm que pagar suas contribuições. Então, por que no Brasil
diferente, porque a gente sempre tem que ter esse complexo de vira-lata, de receber todos, o pessoal vir aqui utilizar da nossa mão de obra, porque eles utilizam a nossa mão de obra, porque não é o estrangeiro que monta os palcos, não é o estrangeiro que muitas vezes comanda a mesa de som, comanda de luz, o que é de lei e que não é aplicado, ao contrário. A gente tem processos e mais processos, a Luca do Sindicato de Músicas, e que faz parte lá da nossa diretoria, acompanha bem isso, vários festivais grandes de cunho nacional, na verdade, vê o contrário. Existe hoje um entendimento do STF, graças a uma DPF promovida por um desses festivais, que o STF entendeu que esse artigo ele não foi abraçado pela Constituição. Então, é preciso que seja revisto esse artigo, é preciso que se crie uma lei, talvez, para que possa, sim, os artistas estrangeiros virem contribuir no Brasil, assim como os profissionais da dança, os profissionais do teatro contribuem quando vão apresentar lá fora. Deixa eu ver aqui alguns outros dos pontos sobre a valorização do artista e a questão dos editais. Acho muito importante que haja mais editais para a área do teatro, para a dança. Eu acho que os editais têm que contemplar um todo. A gente tem discutido bastante isso dentro do Ministério da Cultura, mas um ponto que a gente tem também debatido, principalmente lá na DETRAC, é a questão da formação de plateia. A gente entende que é preciso ser uma política nacional de formação de plateia para que, com essa formação, de fato, vai fortalecer a cadeia dos artistas, dos profissionais da dança, do teatro. Porque quando você, por exemplo, um exemplo pessoal mesmo, de fato. Eu sou uma pessoa que vem da periferia do Recife, mas tem minha madrinha, ela é educadora. Então, ela sempre entendeu a necessidade de me inserir, por exemplo, na ópera, na música clássica, no teatro, nos museus. Então, porque ela tinha essa visão, eu tive o privilégio de ter uma educadora na minha família que me possibilitou a ter esse acesso. E isso fez com que hoje se tornasse uma programação que eu gosto. Quando você tem uma política nacional de formação de plateia, você vai inserir os jovens ao acesso ao teatro, à música, à dança, e assim no futuro eles vão se tornar consumidores daquele produto. Então, é preciso entender que, por exemplo, mecanismos como o Vale Cultura, não seja um instrumento só de consumo, mas sim de formação de plateia. Que políticas como, por exemplo, a meia entrada, que ela seja uma política de formação de plateia, não de acesso, mas sim de formação de plateia. Só assim, de fato, eu acho que vai fortalecer a cadeia e no futuro, não tão a longo prazo, não a curto prazo, algumas coisas, com certeza, com certeza. Eu acho que também tem que se discutir de transporte tudo e tudo isso que engloba o acesso à cultura mesmo de fato. Porque não é só você dar o mecanismo, só respondendo aqui o chat que alguém provocou, não é só você dar o acesso, mas fazer também com que a pessoa consiga nesses meios. Eu acho isso muito importante também. Mas só assim, de fato, eu acho que a cadeia cultural, a cadeia artística mesmo, de fato, ela vai estar fortalecida. Porque edital é importante, gente. Eu acho que a gente tem que começar a pensar numa política para além de editais, uma política que realmente estruture a cadeia dos artistas, porque não é falta de qualidade, não é falta de mão de obra, não é falta de espetáculo, não, é falta realmente, às vezes, o conhecimento e a formação, talvez, de base de plateia. Eu acho que isso a gente tem conversado muito sobre isso lá no Ministério, é um debate que a gente pretende amadurecer ao longo desses próximos anos. Eu
indo para um pouco, que é me aventurando um pouco numa área que não é minha, que é a questão da Escola Nacional de Formação Solano Trindade, que é a SCUT, que é uma plataforma que foi lançada durante a Conferência Temática de Cultura, e eu vi assim a questão do GT1 de pesquisa, da necessidade de espaço onde seja concentrada as pesquisas, tanto na área de teatro, na área da dança. E eu acho que existe um dos projetos dessa escuta, e quando ela se consolidar, é que ela também contemple, abrace também esses projetos, essas pesquisas, para que a escuta também seja uma grande biblioteca online de artigos científicos voltado para pesquisas na área da cultura, na área de formação de cultura. Então, só parabéns, pessoal. Acho que tem alguns pontos que não vão ficar respondidos, mas, como a Lei falou, esse é um espaço que é um debate contínuo. Vai ter o Fórum Nacional, né, Ale, que também vai ter também a oportunidade do Ministério estar conversando com vocês. A gente está tentando fazer uma articulação com que o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência também venha, como alguém botou, muito obrigado por ter botado, Luciana, o link da Escute. Já tem, por exemplo, um curso aberto sobre acessibilidade cultural, acho bem massa. Quem não tiver inscrito, quem tiver interesse de se formar nessa área, é um excelente curso. Vamos ter outros, já tem também uma de gestão, é gratuito. Muito obrigado, Luciana, me ajudando aqui no chat, é gratuito. Vamos abrir outros também de cultural. Então, tem uma série de projetos na área da formação da cultura que vai ser lançada para a Escute. Mas, como eu estava falando, esse não é um processo, esse aqui é só o início de um debate. Vai ter o Fórum Nacional, onde outros ministérios tendem a participar também. Algumas perguntas, algumas questões que não foram respondidas aqui vão ser respondidas lá. E boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Continue, se mobilizem. Eu acho que conquistas de direito, ela só se tem com participação social. Eu venho do movimento social, sou oriundo do movimento estudantil, então eu acredito bastante na mobilização social. Eu acho que cada um aqui tem a obrigação de convocar mais um, levar mais um para o Fórum Nacional que vai ser realizado agora em setembro, que convoque mais 10 para responder à pesquisa da ANTE. Esse é apenas um braço do que a gente vem trabalhando lá no Ministério, lá na diretoria. Tem vários outros braços de atualização de CBOs, de atualização do decreto de lei da 6533. Então, é muito importante a participação de todos vocês nessa pesquisa e que saiam daqui falando dessa pesquisa para quem não pôde participar, que replique, que bote nos grupos de WhatsApp, em Instagram, em Twitter, em tudo. É importante demais a participação de vocês, porque essa galera que está conduzindo essa pesquisa é uma galera muito parceira do Ministério da Cultura e o objetivo deles é cada vez mais fortalecer toda a cadeia dos trabalhadores da cultura. Então, obrigado, boa noite, obrigado a Lei, obrigado a Rosane, obrigado a Paula, em nome do Derek, em nome de toda a diretoria dos trabalhadores da cultura lá do Ministério. Obrigada, Ângelo, pela sua participação e pelo apoio do Ministério, enfim, desde que vocês assumiram para as pautas, né? Vocês têm feito um trabalho excelente, né, para os trabalhadores da cultura, desde a conferência temática, enfim, essa escuta, não só com a ANTE, mas com várias entidades, sindicatos, cooperativas, etc. Parabéns pelo trabalho, espero que a gente continue junto por muitos e muitos governos, não vou nem dizer os próximos anos. Né? Essa parceria é muito importante para a gente, assim como a parceria com o IPEA, né? E
que o Ângelo estava falando em relação à nossa mobilização. Eu acho que desde a pandemia, toda a cadeia tem se unido mais, né, tem se fortalecido, várias entidades estão surgindo, né? A ANTI quer conhecer essas entidades, quer trazer a luta de vocês para a nossa luta. A cada fórum que a gente realiza, a gente vê como são similares dos setores e que, às vezes, um está mais adiantado que o outro. Mas se a gente traz essas legislações para o mesmo arcabouço para que a gente possa discutir, um acaba puxando o outro. Vamos ver quais são esses PLs que estão engavetados. A ANTI quer apoiar também os PLs da dança, né? Então, o que hoje eu esqueci, foi Beatriz, né, Beatriz, que entrou em contato comigo, acho, no WhatsApp, também do Sindicato da Dança, dos Trabalhadores da Dança acho que do Rio de Janeiro. Eu já arrumei a nossa cama, viu, amor? Não foi você? Quem que foi? Será a Marluce? Marluce, isso mesmo. Então, a Marluce entrou em contato comigo, disse que também estão fazendo uma pesquisa sobre os CBOs da dança, né, que querem conversar com o GT da dança. Então, quanto mais a gente une o que está acontecendo no Brasil e nos setores, mais cedo a gente chega nos resultados. Então, só para resumir, para a gente poder finalizar, essa etapa das escutas dos setores, com os obstáculos e as soluções, né? Nós estamos fazendo uma relatoria, né? Amanhã já vai estar disponível no site a relatoria da música, né? Na próxima quarta-feira vai ter a relatoria da dança, porque esses documentos que nós estamos tirando hoje, eles são pré-documentos. Nós vamos depois pegar esses documentos todos, né? Fazer uma compilação dessas propostas e vamos convidar vocês para voltar a discutir no Fórum Nacional. Vão ser 4 dias de discussão, então, para que a gente consiga construir a nova Carta de Brasília, que são as propostas e as diretrizes que nós vamos lutar no próximo ano, até a realização do próximo fórum. Né? A gente tem na ANTI esses 6 GTs, e vocês devem estar, se não convidando para entrar nas comunidades, tanto das regiões, quanto das linguagens, né, dos setores técnicos, artísticos, de gestão, etc., e das linguagens artísticas. Então, quem não está ainda nas comunidades, entrem. Esse link que vocês receberam com o link da reunião de hoje, tem o link da comunidade. E depois que acabar o fórum, que a gente tiver a Carta de Brasília, a gente continua o trabalho nos nossos GTs. Né? A continuação da pesquisa, a continuação das propostas para educação, e vamos articular isso nacionalmente e localmente. Então, a gente não pode perder esses elos. Né? Então, queria mais uma vez agradecer, queria chamar o Tiago, ver se ele tem alguma consideração para fazer também, ver se mais alguém aqui da coordenação da pesquisa gostaria de complementar alguma coisa. Né? Mais uma vez, agradecer a nossa equipe de pesquisa, a equipe de relatoria, as intérpretes de Libras, e todo mundo, cada pessoa da ANTI que está dando sangue, que está divulgando. Semana que vem é o circo. Por favor, às vezes a gente não é do circo também, mas vamos buscar essa mesma diversidade que a gente conseguiu trazer aqui hoje para cada um dos encontros. Vamos mobilizar nossos pares e ampliar essa rede. Tiago? Só agradecer e me despedir, gente. Obrigado. Acho que foi mais um dia de bom trabalho e vamos para o próximo agora, né? Muito, muito obrigada a todas, todos e todes. Né? Nos vemos, então, na próxima quarta-feira para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras do circo. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.